Tem momentos que nós estamos diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma falta, diante de algo que nós não conseguimos ver uma solução, e Ele às vezes nos lança algumas perguntas, não porque Ele quer que você faça alguma coisa, porque Ele já sabe o que vai fazer. Tem crentes que estão desesperados por algumas coisas que estão acontecendo, mas Ele já sabe o que vai fazer. Ainda que Ele esteja te perguntando algumas coisas, ainda que Ele esteja te dando algumas ordens, entenda aquilo que é desespero para você. Jesus já sabe o que vai fazer. O que Ele queria é experimentar os discípulos. Afinal de contas, os discípulos são uma escola. Era treinamento constante com Jesus. E aí? Senhor, nem se nós tivéssemos 200 dinheiros, ou seja, uma quantidade de dinheiro que era equivalente a uma diária de um trabalhador, nem se tivéssemos 200 diárias, nós não conseguiríamos alimentar toda essa multidão, Jesus. Aí vem André e fala: Senhor, nós não temos senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, nós só temos o que é pouquinho para a gente, discípulo, e é pouco para nós. Aí Jesus fala assim: traz para mim, por favor. Dê aqui na minha mão. Senhor, mas eu não canto como André William. Tem problema não? Só entrega o seu talento na minha mão. Pastor, Deus, eu não sei falar muito bem em público não. É tão pouquinho. É pouquinho, mas entrega aqui na minha mão. Senhor, eu tenho poucas condições financeiras, a minha oferta é tão pouquinha. Jesus fala assim: não tem problema não, só entrega aqui na minha mão. Senhor, eu tenho pouca disponibilidade de tempo, eu não consigo estar todos os dias na igreja. Jesus falou: eu não quero todos os dias, me dá esse pouquinho, mas só entrega esse pouquinho na minha mão. Senhor, a minha família é pequena, eu só tenho um filho, não importa, entrega esse filho na minha mão. A minha casa não tem muito talento, não tem muitas condições, não tem um nome forte, não tem problema, só entrega aqui na minha mão. O grande problema é que aquilo que Deus tem nos dado, nós temos achado que é pouco. É pouco porque nós não olhamos para Jesus, nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor. Os discípulos estão não olhando para Jesus, os discípulos estão olhando para a multidão. Eu não consigo ministrar a palavra, é muita gente. Jesus está falando assim: não olha para a multidão, olha para mim. Eu não consigo fazer a obra do Senhor, é muita pessoa, minha perna treme. Jesus está falando: não, olha para as pessoas, olhe para mim. Enquanto você olhar para as pessoas, você sempre terá medo e nunca vai ver condições. Mas deixa eu falar também uma coisa: nós nunca teremos condições mesmo. Porque o segredo não está naquilo que nós carregamos, mas o segredo está em entregar aquilo que carregamos nas mãos de Jesus. Então alguém fala assim: não, eu tenho aqui 151 grandes peixes. Jesus vai falar assim: não importa, porque não se trata de você, se trata de você entregar aquilo que você carrega na minha mão. Aí Jesus pega esses pequenos e poucos pães e peixes, e aí eu fico imaginando todo mundo olhando para ele. O que ele vai fazer agora? É tão pouco. Isso aí não é nada para Jesus. Isso aí não é nada para alimentar essa multidão. E aí Jesus, ele nos ensina algo poderoso, porque ele levanta esses poucos pães e peixes, e ele dá graças. Jesus quer nos ensinar assim, aprenda a agradecer, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, agradeça. Senhor, mas eu ganho tão pouquinho. Senhor, obrigado pelo pouquinho de salário que eu tenho, enquanto tem milhões de pessoas que estão desempregadas. Mas meu filho é rebelde. Agradeça por esse filho rebelde hoje, que amanhã vai ser um grande servo do Senhor.
Senhor, meu casamento, Senhor, essa mulher é difícil, mas agradeça, porque se você ficar sem ela, daqui a pouco vai querer pular da passarela. É ruim, pastor, arranjo outra, a outra vai ser tão ruim quanto ela. Que isso, pastor, está profetizando coisa ruim? Não, irmão, é tudo a mesma coisa. Ela e ele. Não, vou me divorciar, vou arranjar outra pessoa. Está pensando o quê? Só vai mudar o endereço, irmão. Vai arranjar outro problema. Então é melhor chupar essa manga que já foi descascada, chupa ela toda. Ou eu estou falando alguma mentira? É a mesma coisa. Aprenda a ser grato ao Senhor. Pastor, Deus, eu só tenho uma bicicletazinha, Senhor, para ir para a igreja. Os irmãos chegam de carro. Para você é pouco, entrega nas mãos do Senhor e agradece. Senhor, obrigado, Senhor. Mas eu não tenho nem bicicleta. Agradece a Deus pelas suas pernas. Agradece ao Senhor pela sua saúde. Agradece ao Senhor pelo fôlego de vida. Agradece ao Senhor porque você tem pessoas que te amam, pessoas que te consideram, pessoas que oram por você, pessoas que lutam por você, uma igreja que te ama, pessoas que estão sempre ao seu lado. O nosso problema é que nós não somos gratos. Reclamamos de tudo. Colocamos problemas em tudo. Tudo é dificuldade. Agora eu estou olhando para um Jesus, que é o meu modelo, diante de uma multidão, apenas 5 pães e 2 peixes, e ele não vê aquilo como um problema. Ele fala, a minha solução não está aqui em vocês, a minha solução está no céu. Ele pega, ele levanta e fala, Senhor, obrigado. Para eles é pouco, mas eles não te conhecem como eu te conheço. Eles não sabem quem tu és. É por isso que eu te agradeço, Senhor, que aos olhos dele é pouco, mas na sua mão, isso aqui pode alimentar uma multidão. Ele agradece e fala assim, agora é o seguinte, é vocês que vão dar de comer. Porque vocês trazem um problema para mim. Estou pronto para realizar, para desembolar o problema. Mas o que é milagre é meu. O que é humano vocês fazem. Vocês vão dar a eles de comer. E outra coisa, vocês não vão dar da maneira de vocês. E é isso que nós precisamos aprender com Jesus. Porque as coisas com Jesus não é da nossa maneira. Ainda que Ele dê a ordem para que nós venhamos a executar, não é da nossa maneira. Ele fala, olha, coloquem todos sentados. Irmãos, vamos lá, não foi Jesus que colocou o povo sentado. Jesus poderia utilizar o microfone daquela época e falar assim, ó, ei, sente-se todo mundo, eu estou com a palavra, sente-se todo mundo, por favor. Mas ele não faz isso. Ele fala assim, ó, façam eles se sentar. E separem eles em grupos de 50. Depois, dá-lhe voz de comer. Aí tenta imaginar se fosse eu ou você. Jesus, eu tive uma ideia brilhante. Eu estava pensando em nós fazermos dessa maneira aqui. Não é sobre o que você acha. Ei, é por isso que não dá certo, porque não é do seu jeito. É por isso que as coisas não dão certo dentro da casa, dentro da igreja, no trabalho, com os sonhos, com os propósitos, porque nós sempre tendemos a fazer as coisas da nossa maneira. Quando você fala, Jesus, eu estou entregando nas suas mãos, você tem que entender que não é só um milagre que você busca dele, você precisa seguir os passos dele, até porque ainda não multiplicou. A multiplicação não está somente em você entregar nas mãos dele, mas você seguir a obediência a ele. Eu entreguei já nas mãos dele, vai acontecer. Não, se você não obedecer, não acontece. É entrega e obediência, é entrega e obediência, é entrega e obediência, é entrega e obediência. Eu preciso obedecer o que Jesus está me instruindo. Vamos supor no casamento? Jesus, meu casamento é um problema. Jesus, tá bom, está entregando para mim? Tô. Aí Jesus fala assim, ó, mulher, fica quieta. Aí o homem chega atrasado. Ele marcou para chegar às 7, chega 1 hora da manhã. Aí tua boca começa a coçar, né? A língua começa a tremer.
Eu vou falar. Aí Jesus disse, eu falei que é para fazer do meu jeito. Mas ele precisa ouvir, não é você, ele precisa ouvir o Espírito Santo. Você não entregou na mão dele? Você não entregou na mão dele? Segue o que ele orientou. Segue o que ele está falando. Não é do seu jeito. Não é da sua forma. Não é do seu tempo. É no tempo dele. Mas eu sei quanto é difícil, irmãos. Isso eu sei que não é fácil. Mas tem um preço a seguir. E todos nós que entregamos na mão de Jesus as nossas causas e seguimos a orientação dele, pode ter certeza, o milagre vai ser garantido. Eu só preciso aprender na minha vida como um todo, seguir a Jesus. E essa é a maior dificuldade do ser humano. Irmãos, se nós seguíssemos aquilo que Deus nos orienta, que está aqui, tudo aqui, ó, nenhum de nós passaríamos dificuldade. Deixa eu melhorar. Dificuldade, você entendeu, né? Você não vai ter derrota na sua vida. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, Jesus dizendo, vocês vencerão também. Vai ter lutas, vai ter dificuldade, mas se nós seguirmos aquilo que ele já nos orientou, monta tudo aqui. Tudo tem aqui. Tudo. Nem tá dando a fila para os homens precisa. Se você seguir aqui, também te ajuda. Não. Até sexo Jesus colocou na Bíblia. Só você aprender a tratar tua mulher. Se você tratar ela bem, pode ficar tranquila, a cama vai ser garantida. Mas é um ogro, é igual o Shurek. E é Shurek em todo sentido, é fedorento, preguiçoso, ignorante. Aí, meu irmão, não adianta, pode tomar azulzinho, pode tomar o que for, meu irmão, não vai adiantar nada. Porque nós não seguimos a palavra. Quer ser um bom profissional? Segue a orientação de Jesus. Pastor, eu estou rodando de Uber direto para conseguir dinheiro. Rodo de domingo a domingo, nunca vai conseguir dinheiro, porque a palavra dele nos orienta, trabalharás 6 dias e no 7º descansarás. Você não cumpre o mandamento, não vai prosperar. Pastor, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou vendendo aquilo, estou vendendo aquilo outro, mas está devendo o irmão. Se continua a dever o irmão, nunca vai prosperar, porque você não paga quem você deve. É a palavra. É a palavra. Senhor, meu casamento nunca melhora. Pastor, eu sou fiel à minha mulher. Você é fiel, às vezes não cometendo, mas na sua mente você cobiça todas as mulheres que passam. Continua a cometer adultério. É por isso que não prospera. É o que a Bíblia nos orienta. Você consegue entender que tudo está na palavra? Tudo está na palavra. Se você quer ser um bom trabalhador, a Bíblia te ensina a você ser um excelente trabalhador. Ele fala assim, ó, trabalhe como se fosse para o Senhor teu Deus. Não trabalhe como se fosse para os homens. Trabalhe como se você honrasse o teu Deus. Se você trabalhar como se você estivesse servindo ao teu Deus, pode ter certeza que você prospera também no teu trabalho. Mas aí é para pegar 8 horas. Aí chega 8h20. Aí fala, não, patrão, é porque eu peguei trânsito no São Luís. Mentira, porque acordou tarde. Você não sabe que tem trânsito toda segunda-feira, principalmente? Acorda mais cedo. É porque nós temos a tendência de colocar a culpa em outros ou em alguma outra coisa. Nós não assumimos os nossos erros. Naquilo que puder aproveitar de tirar 20 minutinhos a mais na hora do almoço, o brasileiro vai tentar tirar. Só que você está roubando alguém. E roubar é contra o mandamento do Senhor. E é por isso que não prospera. Irmãos, eu poderia falar diversos exemplos, de diversas coisas que a Bíblia nos orienta. Pastor, eu gostaria de passar no concurso público. Se você estudar diligentemente e entregar nas mãos do Senhor, pode ter certeza que você vai passar nesse concurso. Agora não adianta, Senhor, eu vou subir um monte durante 6 meses. Sobe um monte com livro. Coisa que a Bíblia nos orienta. Estuda, ora, estuda, ora, estuda. Se possível, quebra esse celular. Porque você gasta mais tempo no celular do que no livro, e mais tempo no celular do que falando com teu Deus.
Mas como que nós vamos entender o direcionamento de Deus se nós passamos mais tempo nisso aqui do que com Ele? Como nós vamos conseguir obedecer a esse Deus se nós passamos mais tempo vendo os seriados da Netflix do que falando com o nosso Deus? Como que nós vamos entender a vontade de Deus, homens, se você não larga esse jogo infeliz, que você não consegue se livrar desse vício? Como que eu vou entender a vontade de Deus que eu troco Ele por uma final de um campeonato carioca? Como que eu vou entender a vontade de Deus se eu adoro mais o meu carro do que o meu Deus? Como que eu vou ser próspero se eu idolatro mais o meu filho do que o meu Deus? É do jeito dele, irmãos. E entenda uma coisa, o jeito dele não é para que você seja um robô dele. É um versículo que é um dos que eu mais cito aqui. Até porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Fazer a vontade de Deus não é algo que não vai nos desagradar não, irmãos. É agradável. Não é o que é ruim, não. Além de ser boa e perfeita, é algo agradável. É um pai que está dando direcionamento para os filhos. Um pai ou uma mãe nunca vai dar direcionamento para os filhos para algo que vai ser ruim para eles. O problema é que todos nós queremos fazer do nosso jeito. Senhor, eu tive uma ideia. Ou Senhor, deixa eu tentar só mais uma vez na minha forma. Segura os 5 pães e 2 peixes aí. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, o Senhor faz da sua forma. Nós precisamos aprender a seguir aquilo que Deus tem nos orientado. Olha, coloquem todos sentados. Multiplicar é comigo. Ter relacionamento com pessoas é com você. Não, porque Deus me deu um chamado, mas você não fala com ninguém. Deus falando assim, milagre é comigo, relacionamento com pessoas é com você. Pastor, eu sou tímido. Sim, o fato de você ser tímido ou tímida não quer dizer que você não consiga se relacionar com pessoas. Tem um Jonathan aqui, o Jonathan não abre a boca para nada, tadinho. Mas sempre quando servia aqui, sempre estava com um sorriso no rosto. Alguns achavam até que ele era mudo. Não é tímido, mas isso não impede de fazer a obra do Senhor. De se relacionar com outras pessoas. Porque uns são mais atirados, igual a pastora Cida. Você sempre fala assim, até fala, sempre a pastora Cida. A pastora Cida é atirada. Ela se joga para todo mundo. O pastor Carlinho, pastor Carlinho. Quando o pastor Carlinho quer falar comigo, faz assim comigo. Aí eu faço com ele. Mas agora ele estava na porta, orando pela maioria de nós que passávamos por ali. Ele não é extrovertido igual a pastora Cida. Mas isso não é limitação para ele se envolver com pessoas. Porque milagre é com Deus, relacionamento com as pessoas é conosco. Por que você está falando isso, pastor? Porque você precisa entender que o evangelho, ele passa por ir e fazer discípulos. Como que eu vou e faço discípulos se eu não me envolvo com ninguém? A paz do Senhor, irmã. É para o inferno. Irmão, ninguém tem nada a ver com o teu problema não, irmão. Até porque a maioria que está entrando aqui está cheia de problema. Tem pessoa que está preocupada como vai acordar amanhã, 4 horas da manhã. Fofinho acorda 3 da manhã, né? 10 para as 4, olha a cara do fofinho, não vai namorar hoje. Tá problema, desesperado. Todos nós temos problema para resolver. Agora, o teu problema não pode afetar o teu chamado. O teu problema não pode afetar a tua missão. O teu problema não pode afetar aquilo que Deus confiou a você para ser e para viver. É Jesus falando assim, ó, eu consigo resolver os teus problemas, aquilo que você não pode tocar, mas aquilo que você pode fazer é contigo. Coloque o povo assentado e dividido, porque é da minha maneira. Você consegue entender isso? Fica de pé comigo para eu encerrar. Aí ele divide os discípulos e para cada um
Vamos supor como se ele desse um cesto para cada um dos discípulos, 12 discípulos agora. Cada um com um cesto. Ele eleva, agradece e ele começa a repartir o pão e o peixe. É como se a gente falasse, ó, toma Pedro, toma Tiago, toma João, toma André, toma Bartolomeu, toma. E conforme é como se eu fico tentando imaginar, Diácono Robson, como se fosse a ceia na igreja do Senhor, cada um com uma bandeja. Já viu como acontece a ceia? Os obreiros se posicionam aqui, cada um com uma bandeja. E aí Jesus, como se Jesus estivesse distribuindo e colocando a bandeja. E conforme cada um vai saindo, e eu fico conjecturando, eu fico imaginando conforme cada um pegava, era como se o próprio céu fosse acrescentando na bandeja. O texto vai dizer que depois que todos estavam saciados, o texto não diz que depois que todos comeram um pedaço. Depois que todos estavam saciados, ou seja, tudo aquilo que Jesus faz não é somente para nos trazer um alimento momentâneo, mas é para saciar as nossas necessidades. Tudo aquilo que eu entrego na mão dele e obedeço à voz dele, ele é capaz de saciar. O texto vai dizer que depois que eles estavam todos saciados, a multidão toda saciada, aproximadamente entre 7 a 12 mil pessoas. Os discípulos estão voltando com os mesmos cestos, só que agora os cestos tudo cheio. O texto vai dizer que Jesus multiplicou daqueles pedaços de pães e peixes. Lembra que aquilo que para os discípulos era pouco, mas na mão de Jesus, depois que nós agradecemos e seguimos a orientação dele, ele tem poder de transformar tudo e qualquer cenário. Agora os discípulos estão voltando com os cestos, os mesmos cestos, só que cheios. Só que eu comecei essa pregação dizendo para vocês que Jesus levou eles para o deserto, os discípulos, porque Jesus queria ter um momento com os discípulos. Esses discípulos que foram antes para um chamado de Jesus, estão voltando e eles queriam ter um tempo com Jesus, cansados, esgotados, física, mental e espiritual. Estão talvez achando assim, Jesus só pensa na multidão. Aí chegam os 12 para ele, Jesus, meu cesto sobrou cheio, e o meu também, os 12. O que nós fazemos com isso? Jesus falou assim, agora leva um para cada um, porque enquanto vocês me obedecem, eu estou cuidando da sua casa. Amando Revassuri Amanda. Ei Pedro, você está achando que eu esqueci que eu trouxe você aqui para ter um momento contigo? João, Tiago, André, enquanto vocês estavam fazendo a minha obra, cuidando dos meus, eu reservei uma porção para vocês maior, que vai ser capaz de saciar a multidão e também cuidar da sua casa.